Se você está tendo algum problema com suspensão da habilitação, fique neste vídeo que vamos te explicar tudo o que acontece e o que é possível fazer. Em primeiro lugar, se você recebeu uma notificação da suspensão, saiba que a sua CNH ela ainda não está suspensa. O que isso quer dizer? O que muito provavelmente você recebeu foi uma notificação de começo de processo, instauração de processo. Isso significa que a gente vai ter prazo para a nossa primeira defesa. Ao longo de todo esse processo, a gente tem um número total de 3 defesas. Enquanto todo esse processo estiver em andamento, você não vai ter nenhum problema com sua habilitação. Somente no final desse processo de suspensão e depois do julgamento de todas as 3 defesas, se caso todas forem indeferidas, aí sim que você vai ser penalizado com a suspensão da habilitação. Então o que isso significa? Que essa sua suspensão da habilitação ela não é automática. Porém, aqui já vem um ponto de extrema atenção. É muito importante que a gente entre com todos os recursos cabíveis para justamente evitar com que esse processo se encerre de uma maneira mais rápida, porque se você não entra com os recursos, o processo ele segue automaticamente no Detran, no sistema, sem fazer nenhuma alteração. E segundo que, da mesma forma que esse processo não é automático, existem algumas regras para que ele seja um processo válido. E é por isso que a gente tem os nossos recursos. O processo de suspensão do CNH ele é regulamentado pela Resolução 723 do CONTRAN. Nessa resolução tem uma lista de regras e procedimentos que é obrigatório o órgão de trânsito seguir para que você tenha um processo de suspensão válido. Por quê? Da mesma forma que o Código de Trânsito prevê penalidades rígidas, a legislação ela cria algumas regras para que justamente a palavra do policial não seja usada de forma indiscriminada contra você. Então, existe uma série de procedimentos para que uma penalidade de suspensão seja válida e você não seja penalizado ilegalmente. Quando você recebe essa notificação de instauração, nela vai ter um prazo para vencimento. Esse prazo é o prazo para entrar com o primeiro recurso. Esse primeiro recurso ele é feito para o órgão de trânsito que está instaurando esse processo contra você. Depois disso, obrigatoriamente você precisa receber uma segunda notificação. Inclusive, é muito comum que ao longo desse processo surjam ilegalidades no procedimento, de forma que o Detran ele deixa de te notificar, igual prevê a lei, deixa de julgar os recursos no prazo que prevê a lei e principalmente começa um procedimento que não é ele quem deveria começar. Se você não entra com os recursos cabíveis, você abre mão de buscar a anulação desse processo e muito provavelmente, ao final, você vai ter sim a sua CNH suspensa. E o que significa a suspensão da habilitação? A suspensão da habilitação é uma penalidade onde você vai ficar um período sem poder dirigir e, ao final, vai fazer uma prova, um curso de reciclagem. Caso você seja pego dirigindo no período que sua CNH esteja suspensa, você leva um processo de cassação. E nesse processo de cassação, muito mais grave que a suspensão, você fica 2 anos sem poder dirigir e ao final você perde a sua CNH e tem que fazer autoescola novamente. Por isso destacamos a importância de você não negligenciar a suspensão da sua habilitação e entrar com todos os recursos possíveis. Lembrando que a multa de trânsito ela é diferente da suspensão. Não é só porque você levou uma multa e pagou essa multa, ou também não é só porque você levou uma multa que automaticamente sua CNH esteja suspensa. São 2 processos diferentes. Caso você tenha interesse em entrar com recurso, fazer uma defesa técnica e até mesmo entrar com uma ação judicial para anular esse processo de suspensão, entre em contato com um advogado especialista. Também, se ainda ficou com alguma dúvida sobre o seu processo, ou caso queira saber mais sobre essas questões de trânsito, você pode entrar em contato com o nosso time de atendimento. Não deixe também de conferir o nosso canal no YouTube, onde temos outros vídeos explicativos referentes às áreas de especialidade do nosso escritório. Obrigado por sua atenção, até logo!